A chuva fina caía sobre as ruas movimentadas de São Paulo, transformando o asfalto em um espelho escorregadio que refletia as luzes neon dos prédios altos. Era uma tarde de outono, daquelas em que o céu cinzento parecia pesar sobre os ombros das pessoas, e eu, Carla, sentia isso mais do que nunca. Aos 42 anos eu carregava o peso de uma vida que, aos poucos, escapava do meu controle. Meu apartamento no bairro de Pinheiros, com suas paredes finas e o barulho constante do trânsito da rua Teodoro Sampaio, era o único refúgio que eu tinha. Mas refúgio para quê? Para esconder o cansaço que me consumia ou para fingir que tudo estava bem? Eu me arrastava pela cozinha, o cheiro de café fresco misturando-se ao aroma úmido da chuva que entrava pela janela entreaberta. Minha filha, Sofia, de 14 anos, estava sentada à mesa, os fones de ouvido pendurados no pescoço enquanto rabiscava algo no caderno de aula. Seus cabelos castanhos, iguais aos meus, caíam em ondas bagunçadas sobre os ombros, e seus olhos castanhos me observavam com aquela intensidade que só adolescentes têm. Uma mistura de curiosidade e preocupação que me desarmava. "Mãe, você tá bem. Parece que não dormiu de novo", disse ela, a voz suave, mas carregada de uma maturidade precoce. Sofia sempre foi assim, observadora, sensível. Desde que perdemos o pai dela em um acidente de carro há 5 anos, ela assumiu um papel que nenhuma criança deveria. Eu tentava ser forte por ela, mas os dias se misturavam em uma névoa de fadiga. "Estou ótima, filha. Só o trabalho me matando", respondi, forçando um sorriso enquanto pegava a xícara de café. O emprego na agência de publicidade era exigente, com reuniões intermináveis e prazos que me deixavam exausta. Mas a verdade era que o cansaço vinha de outro lugar. Há meses, eu me sentia como se um peso invisível me esmagasse o peito. Concentração zero. Noites em claro. Uma irritabilidade que me fazia explodir por bobagens. Foi quando minha irmã, a Lúcia, a tia preferida de Sofia, me convenceu a experimentar aqueles comprimidos. Lúcia era farmacêutica, trabalhava em uma farmácia no centro da cidade e sempre tinha uma solução para tudo. "Carla, isso é só um estimulante leve para te dar energia. Eu tomo e me sinto uma leoa", dissera ela um dia, estendendo o frasco pequeno com pílulas brancas. Eram genéricos, nada demais, segundo ela. Comecei a tomar uma por dia e no início funcionou. A energia voltava, as ideias fluíam no trabalho e até Sofia notou: "Mãe, você está mais animada." Mas ultimamente as coisas mudaram. As pílulas pareciam não bastar. Eu tomava 2, às vezes 3, e mesmo assim a névoa persistia. Pior, comecei a ter palpitações, mãos trêmulas e um medo irracional de que algo ruim acontecesse. Sofia largou o lápis e se inclinou para a frente, os olhos fixos nos meus. "Mãe, para de mentir. Eu vejo você pegando aqueles comprimidos da tia toda hora. Você está piorando. Ontem à noite eu te ouvi chorando no banheiro." Meu coração acelerou. Ela sabia? Tentei disfarçar virando-me para a pia e lavando a xícara com mais força do que o necessário. A água quente queimava minhas mãos, mas era melhor do que encarar aqueles olhos. "São só vitaminas, Sophie. A tia Lúcia disse que é para o estresse." Ela se levantou, o cadeira rangendo contra o piso de cerâmica gasto. "Vitaminas? Mãe, eu não sou burra. Eu pesquisei no celular. Aqueles comprimidos são anfetaminas ou algo assim. Por que você está se matando com isso? Para de tomar, por favor." "Eu tô com medo." As palavras dela me acertaram como um soco. Anfetaminas? Lúcia nunca mencionara isso. Eram só para energia, para me ajudar a aguentar o tranco da vida de mãe solteira. Mas Sofia, com sua teimosia adolescente, não desistia. Ela se aproximou tocando meu braço com delicadeza, e pela primeira vez em meses senti o calor de um abraço que não era forçado. "Mãe, vamos no médico. Amanhã mesmo. Eu marco a consulta no posto de saúde. Não aguento te ver assim." Eu hesitei, o orgulho me impedindo de admitir que ela estava certa. Mas o olhar dela, cheio de lágrimas contidas, quebrou algo em mim. "Tudo bem, filha. Vamos amanhã. Mas não conta pra tia, tá?" Ela só queria ajudar. Naquela noite, a chuva intensificou,
batendo contra as janelas como um tambor incessante. Eu me deitei no sofá da sala, o frasco de pílulas escondido na gaveta da cozinha, mas minha mente não parava. Sofia dormia no quarto ao lado, e eu me perguntei como uma menina de 14 anos acabara se tornando minha âncora. O pai dela, se estivesse vivo, ficaria orgulhoso dela, e envergonhado de mim, talvez. No dia seguinte, o sol tentava romper as nuvens, mas o ar ainda estava úmido e pesado. Pegamos o ônibus lotado até o posto de saúde no bairro vizinho, em Vila Madalena, onde as ruas de paralelepípedos estavam cheias de grafites coloridos e cafés badalados. Sofia segurava minha mão o tempo todo, como se eu fosse a criança. Na sala de espera, o cheiro de desinfetante misturava-se ao burburinho de vozes, mães com bebês chorões, idosos folheando revistas velhas. Meu estômago revirava de ansiedade. Quando finalmente entramos na consulta, o médico, um homem de meia idade com óculos grossos e sotaque paulista carregado, nos recebeu com um sorriso profissional. Dr. Roberto, dizia a placa. Expliquei tudo. O cansaço crônico, o estresse, os comprimidos que Lúcia me dera. Omiti as doses extras, claro. Ele ouviu em silêncio, anotando no tablet, e pediu exames de sangue imediatos. Senhora Carla, esses comprimidos, você sabe a composição exata? Perguntou ele, erguendo a sobrancelha. Não, doutor. Minha irmã é farmacêutica. Ela disse que era seguro. Ele balançou a cabeça, o rosto sério. Vou precisar ver o frasco, mas pelo que descreve pode ser algo mais forte do que vitaminas. Vamos fazer os exames agora. Enquanto esperávamos os resultados no laboratório improvisado ao lado, Sofia apertou minha mão. Vai dar tudo certo, mãe. Eu tô aqui. Os minutos se arrastaram como horas. Meu coração batia forte e eu me sentia exposta, vulnerável. Quando o Dr. Roberto voltou, segurando o laudo, seu rosto estava pálido. Ele se sentou devagar, olhando para mim com uma expressão que misturava preocupação e algo mais. Pena, talvez. Senhora Carla, os resultados mostram níveis altíssimos de estimulantes no seu sangue. Mas não é só isso. Ele pausou, engolindo em seco. Você está grávida. Cerca de 8 semanas. O mundo parou. Grávida, aos 42 anos. Meu corpo gelou, como se o ar úmido do posto tivesse se transformado em gelo. Sofia soltou um suspiro ofegante ao meu lado, os olhos arregalados. Como? Com quem? As noites solitárias, o breve affair com um colega de trabalho meses atrás. Tudo voltava em flashes. E as pílulas? Elas podiam ter afetado o bebê? Eu não conseguia falar. O médico continuou explicando riscos, mas suas palavras ecoavam distantes. Sofia me abraçou, chorando baixinho, e pela primeira vez eu me senti verdadeiramente perdida. O que viria agora? Como eu contaria para Lúcia? A chuva lá fora havia parado, mas a tempestade dentro de mim mal começava. O ar no posto de saúde parecia sufocante, mesmo com as janelas abertas deixando entrar o cheiro de terra molhada da chuva recente. Eu me agarrei à cadeira de plástico dura, sentindo o mundo girar devagar ao meu redor. Grávida. A palavra ecoava na minha cabeça como um mantra que eu não conseguia processar. Aos 42 anos, depois de anos achando que meu corpo havia desistido de surpresas assim, isso, e com as pílulas correndo nas minhas veias como veneno? O Dr. Roberto falava devagar, explicando os riscos. Malformações, complicações no desenvolvimento fetal. Mas eu mal ouvia. Sofia, ao meu lado, apertava minha mão com força, seus dedos frios e trêmulos contra os meus. Vamos para casa, mãe, murmurou ela finalmente, quando o médico nos dispensou com uma receita de exames mais detalhados e um conselho urgente. Parar com qualquer medicamento sem prescrição. A gente conversa lá. Eu cuido de você. O ônibus de volta para Pinheiros balançava nas ruas irregulares de Vila Madalena, passando por bares com mesas na calçada e paredes cobertas de murais vibrantes que pareciam zombar da minha confusão. Sofia não soltava minha mão, e eu olhava pela janela embaçada, vendo São Paulo desfilar em borrões de concreto e gente apressada. Como eu poderia criar outra criança? Meu salário na agência mal cobria as contas.
O aluguel subia todo ano, e Sofia já era o suficiente para me manter acordada à noite, preocupada com o futuro dela. E o pai? Aquele caso rápido com o Marcos, o designer da agência, havia sido só uma faísca de solidão, nada mais. Ele nem sabia, e agora? Deus, como eu ia lidar com isso? Chegando em casa, o apartamento parecia menor, as paredes de tijolo aparente fechando-se sobre mim. Sofia trancou a porta e me levou para o sofá da sala, onde o sol fraco da tarde filtrava pelas cortinas finas. Senta aqui, eu faço um chá. Camomila para acalmar. Ela se movia pela cozinha com uma eficiência que me doía. A pia cheia de pratos da manhã, o fogão a gás chiando enquanto fervia a água. Eu me encolhi no sofá, tocando a barriga instintivamente, como se pudesse sentir algo ali. Nada, só o vazio que agora carregava uma vida. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, e eu as deixei cair, exausta de fingir força. Quando Sofia voltou com 2 xícaras fumegantes, sentou-se ao meu lado, as pernas cruzadas no chão. Mãe, fala comigo. O que você está pensando? Eu respirei fundo, o vapor do chá subindo e embaçando meus óculos. Eu não sei, filha. Como isso aconteceu? Eu tomei aquelas pílulas. E se eu machuquei o bebê? E se for perigoso? Aos 42, as chances de tudo dar errado são altas, o médico disse. Ela mordeu o lábio, os olhos castanhos, cheios de uma determinação feroz. A gente vai descobrir. Amanhã mesmo, marca uma consulta com um obstetra particular se der. Eu ajudo com o dinheiro que guardei da mesada. E as pílulas. A tia Lúcia tem que explicar isso. Ela te deu algo que podia te matar, mãe. Eu tô brava com ela. Não, pensei. Não podia envolver Lúcia agora. Minha irmã era a rocha da família desde que papai morreu, sempre pronta com conselhos e remédios. Mas isso... Ela me via como a irmã mais nova, frágil, precisando de ajuda. Se soubesse da gravidez, ia surtar, ou pior, tentar consertar tudo com mais pílulas. Não, Sophie. Deixa que eu falo com ela, sozinha. Sofia balançou a cabeça, teimosa como o pai dela. Não, mãe. A gente é um time. Lembra do que você sempre diz? Família é para isso. Ela pausou, olhando para o chão. Eu fiquei com medo quando o pai morreu. Achei que você ia quebrar. Mas você não quebrou. Você me criou sozinha, trabalhando até tarde, me levando para a escola de ônibus. Se tem mais um bebê vindo, a gente dá um jeito. Eu ajudo. Posso até arrumar um emprego de meio período no supermercado da esquina. Suas palavras me acertaram no peito, uma mistura de orgulho e culpa. Sofia, com 14 anos, falando de emprego, isso não era certo. Mas era ela quem me segurava agora, invertendo os papéis. Eu a puxei para um abraço, sentindo seu corpo magro tremer contra o meu. Obrigada, filha. Você é mais forte que eu. Naquela noite, o céu de São Paulo se abriu em estrelas raras, visíveis entre os prédios altos. Eu não dormi, deitada na cama com o celular na mão, rolando fotos antigas de Sofia bebê, do marido sorrindo em um piquenique no Parque Ibirapuera. O que ele diria? Provavelmente me abraçaria e diria que a vida é imprevisível, mas a gente segue. Marcos. Eu mal o conhecia além das noites casuais no motel da Marginal. Mandar uma mensagem? Não agora. Precisava de tempo. No dia seguinte, o trânsito na Avenida Rebouças era um caos de buzinas e fumaça, enquanto eu caminhava até o trabalho. A agência ficava em um prédio envidraçado no Itaim Bibi, com vistas para o skyline e ar-condicionado gelado, que contrastava com o calor úmido lá fora. Tentei me concentrar na reunião de campanha publicitária, mas minha mente vagava. As pílulas ainda zumbiam na minha memória, o frasco na gaveta, tentador. Mas Sofia havia jogado fora, na frente dos meus olhos, dizendo: acabou isso. Foi no almoço, sentada na praça de alimentação do shopping próximo, comendo um sanduíche insosso, que Lúcia ligou. Mana, como foi no médico? Melhorou. Eu hesitei, o garfo parado no ar. Lúcia, aqueles comprimidos, o que eram de verdade? Silêncio do outro lado. Então sua voz defensiva. Carla, eram só para te dar um up. Anfetaminas genéricas prescritas para mim em um dia ruim. Nada demais. Por quê?
Anfetaminas. Você me deu drogas controladas sem receita? Eu tô grávida, Lúcia. 8 semanas. E se eu perdi o bebê por causa disso? O grito dela veio como um trovão. Grávida? Meu Deus, Carla, eu não sabia. Desculpa, eu achei que era só estresse. Vem pra cá, a gente conversa. Eu levo você pro meu ginecologista. Eu desliguei, o coração disparado. Grávida e sozinha, com a família se intrometendo. Mas Sofia tinha razão. Era hora de um time. Na saída do trabalho, peguei o metrô lotado até Pinheiros. Sentindo o balanço dos trilhos como um lembrete de que a vida seguia, quisesse eu ou não. Em casa, Sofia me esperava com um prato de macarrão simples, o cheiro de alho e tomate enchendo o ar. Conversei com a vovó por mensagem. Ela quer vir nos visitar no fim de semana. Disse que tudo vai dar certo. Eu sorri pela primeira vez em dias, sentando-me à mesa. A avó dela, lá em Campinas, sempre fora a voz da razão. Talvez fosse o apoio que eu precisava para enfrentar o que viria. Exames, decisões, o medo de criar outra vida em uma cidade que devorava sonhos. Mas com Sofia ao meu lado, o peso parecia um pouco mais leve. A noite caía sobre São Paulo, luzes acendendo como estrelas artificiais, e pela primeira vez eu me permiti imaginar um futuro, incerto mas possível. A semana se arrastou como um metrô lotado na hora do rush. Cada dia uma estação, onde eu descia exausta, mas sem destino claro. O apartamento em Pinheiros agora cheirava a chá de camomila e ansiedade, com Sofia circulando como uma sentinela, me lembrando de beber água, deitar cedo e evitar o estresse. Aos 42 anos, eu me sentia uma intrusa no meu próprio corpo, tocando a barriga lisa que escondia um segredo que podia mudar tudo. O sol de primavera tentava aquecer as ruas, mas o ar úmido de São Paulo carregava uma umidade pegajosa, grudando na pele como minhas dúvidas. Na segunda-feira, marquei a consulta com o obstetra que Lúcia indicara. Ironicamente, o mesmo dela. O consultório ficava em um prédio moderno na Avenida Paulista, cercado de arranha-céus que pareciam julgar minha indecisão. Sofia insistiu em ir comigo, pulando a aula de educação física com uma desculpa esfarrapada para a escola. No elevador espelhado, ela ajeitava o cabelo, nervosa, enquanto eu mordia o lábio, revivendo a ligação com Lúcia. Minha irmã havia ligado de novo na noite anterior, voz trêmula ao telefone. Carla, me perdoa. Eu estava desesperada para te ajudar. Vem no consultório, a doutora Helena é ótima. Ela vai te examinar e explicar tudo sobre os riscos. Chegando lá, o saguão era fresco, com cheiro de antisséptico e revistas de maternidade espalhadas nas mesas baixas. Sofia folheava uma, os olhos vidrados em fotos de barrigas arredondadas, mas eu via o medo por trás. Mãe, e se o bebê tiver problema por causa das pílulas? O doutor Roberto falou de malformações. Filha, vamos esperar o que a doutora disser. Minha voz saiu rouca e eu me odiei por não ter respostas. Quando chamaram meu nome, entrei sozinha na sala branca e iluminada, com ultrassom ao lado e pôsteres de fetos saudáveis nas paredes. A doutora Helena, uma mulher de uns 50 anos com cabelos curtos e óculos elegantes, me cumprimentou com um aperto de mão firme. Senhora Carla, sua irmã me ligou. Vamos fazer um ultrassom agora para ver como está tudo. Deitada na maca, gelada e exposta, senti o transdutor deslizar sobre minha barriga, o monitor piscando em preto e branco. Meu coração martelava e eu fechei os olhos, rezando em silêncio para que não fosse tarde demais. O silêncio da sala era ensurdecedor, quebrado só pelo bip do aparelho. Então, ela sorriu. Olha aqui. Seu bebê está com o coração batendo forte. 8 semanas e meia. Tudo no lugar certo. Os exames iniciais não mostram anomalias graves, mas vamos monitorar de perto. As anfetaminas podem ter estressado o corpo, mas parece que o feto é resistente. Alívio me invadiu como uma onda, mas veio misturado com culpa. Doutora, eu tomei doses extras por semanas. E se afetar o desenvolvimento? Aos 42, eu sei que é de risco alto. Ela se sentou, anotando no computador. É sério, sim. Pode haver chances de parto prematuro ou baixa peso ao nascer. Mas com repouso, vitaminas prescritas e 0 estimulantes, as probabilidades melhoram. Nada de automedicação, entendeu?
E marque consultas mensais. Conte com apoio familiar. Gravidez nessa idade precisa de rede. Saí dali com uma pasta de papéis e um frasco de ácido fólico, Sofia me esperando na recepção com um sorriso ansioso. E aí, tá tudo bem? Tudo bem, filha. O bebê tá forte. Abracei-a ali mesmo, sentindo seu cheiro de sabonete e juventude. No táxi de volta, um luxo que eu não podia bancar sempre, contei os detalhes e ela relaxou, tagarelando sobrenomes. Se for menina, que tal Luna? Para iluminar nossa vida maluca. Em casa, o almoço foi improvisado. Arroz com feijão e salada que Sofia preparou, o vapor subindo da panela, enquanto o rádio tocava samba-enredo baixinho. Mas a paz durou pouco. Meu celular vibrou com uma mensagem de Marcos. Ei, Carla, faz tempo. Café essa semana? Meu estômago revirou. Ele era o pai, eu sabia. Aquelas noites apressadas no motel da Zona Sul, depois de happy hours na agência. Mas contar? Como? Ele era solteiro, ambicioso, com uma vida de viagens e promoções que não incluía fraldas e noites sem dormir. Ignorei a mensagem e me joguei no trabalho, mas a agência no Itaim era um campo minado. Na reunião da tarde, meu chefe, o Sr. Eduardo, elogiou minha campanha, mas notou minha distração. Carla, você tá pálida. Tudo certo? Forcei um aceno, mas no banheiro sozinha, as lágrimas vieram. O espelho refletia olheiras profundas, e eu me perguntei se aguentaria o ritmo. 8 horas de brainstorm, metrô lotado, e agora uma gravidez secreta. À noite, Lúcia apareceu sem avisar, batendo a porta com uma sacola de supermercado. Seu rosto estava inchado de choro, os cabelos loiros desgrenhados. Mana, me deixa entrar. Eu não aguento mais isso sozinha. Sofia a olhou de lado, ainda magoada, mas eu a convidei para a sala onde nos sentamos no sofá gasto. Lúcia, você me deu drogas. Eu podia ter perdido tudo. Minha voz tremia e ela baixou a cabeça, as mãos torcendo a alça da bolsa. Eu sei. Foi egoísmo meu. Depois que o papai morreu, eu vi você afundando e pensei que podia consertar como faço com os clientes na farmácia. Mas eu errei feio. Deixa eu ajudar agora. Eu pago as consultas, o que precisar. E o bebê. Nossa, um sobrinho! Vou ser a tia babona. Sofia cruzou os braços do canto da cozinha. Tia, você prometeu que eram vitaminas. A mãe quase se matou por sua causa. Como a gente confia em você agora? Lúcia se virou para ela, olhos marejados. Sophie, você tem razão. Eu fui irresponsável. Mas família é para perdoar, né? Eu vou provar. Amanhã mesmo, ajudo a arrumar o quartinho pro bebê. E nada de remédio sem receita, juro pela vida da minha sobrinha. A conversa se estendeu até tarde, com chá e confissões. Lúcia admitiu que tomava os comprimidos para lidar com o divórcio recente, e eu vi o quanto estávamos quebradas, todas nós. Sofia, relutante, acabou cedendo, e pela primeira vez, rimos juntas de uma piada boba sobre nomes de bebê. Mas dentro de mim o medo persistia. No dia seguinte, a avó chegou de Campinas de ônibus, trazendo pães de queijo quentinhos e um abraço que cheirava a casa de campo. Minha menina, gravidez é bênção, mas cuida do corpo. Eu cuidei de vocês 3 sozinha depois da sua mãe ir embora. Você vai dar conta. Com ela lá, o apartamento ganhou vida. Histórias antigas no jantar, Sofia ajudando na cozinha, Lúcia organizando papéis de licença-maternidade. Mas na quietude da madrugada, sozinha na varanda com vista para as luzes da Teodoro Sampaio, eu disquei para Marcos. Precisamos conversar. É importante. Sua voz do outro lado soou confusa, mas marcou o encontro. O que ele diria? Rejeitaria? Ou seria o apoio que eu nem sabia que precisava? Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Enjoos matinais que me faziam correr para o banheiro, olhares curiosos no trabalho e Sofia me vigiando como uma mãezinha. Uma tarde no Parque da Água Branca, com o sol filtrando pelas árvores e o cheiro de grama úmida, sentei com a avó e Sofia. Eu tô com medo de não ser suficiente, confessei, voz baixa. A avó apertou minha mão, enrugada, mas forte. Ninguém é, filha. Mas com amor a gente constrói. Olha para Sofia. Ela te salvou dessa vez. Agora, deixa os outros te salvarem também.
Enquanto o vento balançava as folhas, senti um chute sutil, ou era imaginação? E pela primeira vez, um fio de esperança. Mas o encontro com Marcos se aproximava, e com ele, a verdade que podia despedaçar ou unir. São Paulo pulsava ao redor impiedosa, mas eu começava a acreditar que juntas resistiríamos. O sol da tarde filtrava pelas janelas altas do café na rua Oscar Freire, nos Jardins, onde o ar-condicionado zumbia baixinho contra o calor úmido de São Paulo. Eu havia escolhido o lugar por ser neutro, nem perto da agência, nem do meu apartamento em Pinheiros. Minhas mãos tremiam ao redor da xícara de chá de hortelã, o vapor subindo e embaçando minha visão. Aos 42 anos, com uma barriga que ainda não mostrava nada, eu me sentia exposta, como se todos os clientes elegantes ao redor soubessem do meu segredo. Marcos chegou atrasado, como sempre, com o terno amarrotado de uma reunião e um sorriso casual que outrora me encantara. "Carla, quanto tempo, você tá ótima", disse ele sentando-se à minha frente e pedindo um expresso. Seus olhos castanhos, iguais aos que eu imaginava no bebê, varreram meu rosto com curiosidade. O que rolou? Sua mensagem parecia séria. Eu respirei fundo, sentindo o peso do anel de casamento que ainda usava no dedo, um lembrete do marido perdido. "Marcos, lembra daqueles meses atrás? As noites depois do happy hour? Eu tô grávida, 8 semanas, e é seu." O silêncio caiu como uma cortina pesada. Seu rosto empalideceu, o expresso intocado esfriando na mesa de madeira polida. Ele piscou, processando, e por um instante vi o pânico, o mesmo que eu sentira no posto de saúde. "Grávida? Meu Deus, Carla. Como? Quer dizer, eu sei como, mas a gente mal se via. O que você vai fazer?" Suas palavras doeram, mas eram reais. Ele não era o vilão de novela. Era só um homem de 38 anos, designer freelance com gigs em Nova York e uma vida sem amarras. "Eu vou ter o bebê. Não é uma escolha, é o que vai acontecer. Mas preciso saber se você quer fazer parte disso, ou pelo menos ajudar." Ele se inclinou para a frente, passando a mão pelo cabelo curto. "Eu... não sei. Isso muda tudo. Meu contrato na agência é temporário e eu viajo tanto. Mas olha, eu não vou sumir. Posso pagar pensão, consultas, o que precisar. Só me dá tempo para digerir." Não era o abraço romântico que eu fantasiara nas noites insones, mas era algo. Saímos do café com um acordo vago. Ele me mandaria uma mensagem em 2 dias e eu o deixaria ver o ultrassom na próxima consulta. Caminhando pela calçada lotada de boutiques e pedestres apressados, o sol batendo no asfalto quente, senti um alívio amargo. Pelo menos não era rejeição total. No metrô de volta, o balanço dos vagões me embalou em pensamentos. Sofia ficaria aliviada, mas eu ainda carregava o medo de criar outra criança em uma cidade que engolia mães solteiras. Em casa, o apartamento cheirava a feijão cozinhando com a avó na cozinha, os braços enfaixados de farinha enquanto preparava pão de queijo. Ela viera de Campinas para ficar uma semana, enchendo o ar com histórias do interior e conselhos práticos. "Minha neta, senta aí. Come algo antes de desmaiar de novo com esses enjoos." Sofia, de uniforme escolar, rabiscava lição de casa na mesa, mas ergueu os olhos quando entrei. "E aí, mãe, como foi com o cara?" perguntou ela direta como sempre, enquanto a avó servia o prato fumegante. Suspirei, tirando os sapatos e me jogando no sofá. Ele ficou chocado. "Vai ajudar financeiramente, mas não sei se vai ser mais que isso. Pelo menos não fugiu." Sofia franziu a testa, mas a avó interveio, com sua voz rouca de anos fumando cigarro no sítio. "Homem é assim, filha. Meu falecido marido demorou para aceitar a primeira gravidez. Mas olha para você agora, forte, criando vida. Deixa ele processar. O importante é a gente aqui, unida." Naquela noite, com Lúcia de volta à farmácia, mas prometendo visitas diárias, jantamos juntas pela primeira vez em meses sem tensão. O vapor do feijão subia, misturando-se ao cheiro de queijo derretido. E Sofia contou piadas da escola, fazendo a avó rir até tossir. "Sabe, mãe, eu pensei em nomes. Se for menino, tipo Enzo, para correr atrás de bola no parquinho, e a gente pode reformar o quartinho.
Eu vi tutoriais no YouTube para pintar de azul. Eu sorri, tocando sua mão. Você é incrível, Sophie. Se não fosse por você, eu ainda estaria engolindo aquelas pílulas idiotas. Lúcia havia se desculpado de novo na véspera, chorando no telefone. Mana, eu parei com tudo também. A gente se vicia no controle, né? Mas agora, foco no bebê. Eu cubro as despesas médicas, juro. Os dias se transformaram em rotina cautelosa. No trabalho, pedi redução de carga à agência. E o Sr. Eduardo, surpreendentemente compreensivo, aprovou licença parcial. Carla, você é nossa estrela. Cuida de você. Os enjoos vinham em ondas, mas o ácido fólico e as caminhadas curtas pelo Parque da Água Branca, com Sofia de mãos dadas, me ancoravam. Lá sob as árvores frondosas e o barulho distante do trânsito da marginal, eu sentia os primeiros movimentos, ou ilusão, um flutter que me fazia parar e respirar. 2 dias depois, Marcos ligou. Carla, pensei muito. Eu quero tentar. Não prometo perfeição, mas vamos marcar uma consulta juntos. Quero ver o ultrassom. Sua voz era hesitante, mas sincera. Marcamos para a semana seguinte, e pela primeira vez imaginei um futuro com espaço para ele. Cafés casuais, talvez fins de semana no litoral. A gravidez avançava, e com ela meu corpo mudava. Seios doloridos, fadiga que não era mais da mente, mas real e gerenciável. Aos 4 meses, o ultrassom revelou um perfil nítido, coração pulsando como um tambor. Marcos estava lá, na sala da doutora Helena, segurando minha mão com suor frio. É a Sé. Incrível, murmurou ele, os olhos fixos na tela. Sofia, do lado de fora, pulava de alegria quando saímos. São Paulo, com suas chuvas intermitentes e ruas que nunca dormem, parecia menos opressiva agora. O apartamento em Pinheiros ganhou cor. Lúcia trouxe cortinas novas, a avó plantou manjericão na varanda e Sofia organizou um mural de ultrassons. Eu parei de me esconder no trabalho, contando aos colegas e recebendo abraços inesperados. O cansaço das anfetaminas era passado. Agora era energia de outra fonte. Amor, teimoso e coletivo. Uma noite chuvosa, deitada na cama com Sofia ao lado, ouvindo o tamborilar na janela, eu sussurrei. Obrigada por me salvar, filha. Sem você eu estava perdida. Ela se aninhou, voz sonolenta. A gente se salva junto, mãe. Agora dorme que amanhã tem ultrassom de novo. Pela janela as luzes da Teodoro Sampaio piscavam como promessas. Aos 42, grávida e rodeada, eu me sentia renascida. Não perfeita, mas inteira. A vida com suas curvas imprevisíveis seguia, e nós com ela.